Vocês como estão? Tá tudo bem com vocês? Sim? Ótimo, é isso aí. Feedback é tudo, não é? Vamos lá, vamos rapidinho a entender o que Deus tem para hoje. Abre comigo a palavra de Deus, por favor. A escritura em Romanos 11, versículo número 36. É uma palavra que você conhece, muito mesmo. Mas eu preciso colocar algumas verdades aí em cima disso. Sim? Romanos 11, versículo 36. É uma palavra que todo mundo conhece. E no pessoal, eu sou uma pessoa que me encafifo um pouco com algumas coisas, no sentido de algumas palavras. Eu gosto de palavras, sabe? E fico de repente encafifado com algumas palavras, com algumas frases, e tento caminhar assim para entendê-las. E estes 10 anos, temos sido introduzidos a entender a palavra de Deus, não é? Não só a recebê-la como modo de informação, mas como entendê-la, para poder viver. Certo ou não? Temos sido instruídos para isso. E eu estava um tempinho atrás encafifado com essa palavra do versículo número 36, que todo mundo conhece, mas eu vou destrinchar o que significa tudo isso. Você encontrou? Sim. Estou em Romanos 11, capítulo número 11, versículo número 36, diz assim: portanto, dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória perpetuamente. Amém, diz a minha versão. De novo. Portanto, dele, por ele e para ele são todas as coisas. E a ele seja a glória perpetuamente. Amém. Então, essa palavra, esse versículo número 36, que termina no capítulo número 11, ela tem dado volta. Nós cantamos, e por ele, não é? Tem uma canção que canta a respeito disso. E eu comecei a perguntar ao Senhor o que significa essa frase, o que eu posso me apropriar, que Ele pode me ensinar para poder declará-la de boa maneira, para poder lê-la ou cantá-la de boa maneira. E tem algumas coisas super importantes que eu descobri estudando ela. Aqui nesse versículo, nós temos duas verdades que são de Deus e duas responsabilidades que são do homem. Tá bom? Eu não sei como Glauco vai colocar aí no título, mas aí, nesse versículo, nós vamos tratar duas verdades que têm relação a Deus e duas responsabilidades que são do homem. E vamos com o primeiro, porque dele são todas as coisas. Nós sabemos, Gênesis 1 diz que todas as coisas vêm dele, ele criou tudo, amém? Ele criou tudo e são dele, é propriedade dele todas as coisas. Tudo nele há, tudo nele existe. Amém? E o que existe? Eu fui perguntar para Deus, mas Deus, o que é esse tudo? Não é? Porque dele são todas as coisas. Que coisas são essas? Não é? E para reforçar a primeira parte, eu gostaria que vocês abrissem comigo em Atos 17, 26, por favor. Atos 17, 17, número 24. 17, 24. Então diz o 24: Deus que criou o universo e tudo que nele existe é o Senhor dos céus e a terra, e não habita em santuários produzidos por mãos humanas. Ele fez tudo, tudo pertence a Ele. Abre outro texto para mim, por favor, em Hebreus 1, para reforçar ainda a ideia, e eu vou te falar, listar o que é dele. Abre em Hebreus 1, por favor, versículo número 10. Diz assim: ele também diz, no princípio, Senhor, fizeste os fundamentos da terra, e os céus são obras das tuas mãos. Tudo é dele. Tudo é dele. Tudo. Tudo que há, tudo que existe
é dele. Abre mais um versículo aí para mim, em Salmos 24, por favor, para reforçar ainda um pouco mais essa ideia, para que não seja só na minha fala. Em Salmos 24, no versículo número 1, você encontrou? Sim, diz assim: do Senhor é a terra e tudo no que ele existe, o mundo e os que nele vivem, tudo é dele. E eu listei algumas coisas aqui. Dele é a grandeza. Tudo o que existe, o que é magnífico, o grande, que pode você conhecer, é dele. Dele é o poder. Dele é a glória. Dele é a majestade. Dele é o esplendor. Dele é o reino. Dele é a honra. Dele é a força. Dele é a verdade. Tudo é dele. Tudo é dele. Não é nosso, é dele. Sim, e parece assim simplista talvez o que eu estou dizendo para vocês, mas é necessário entender que tudo é dele, que não é nada nosso. É importante entender. Por que é importante entender? Porque muitas vezes achamos que nós somos merecedores de muita coisa, mas tudo é dele. Tudo que acontece, tudo que existe, toda a criação é dele. E é muito importante que nós saibamos isso. Se você voltar lá no Romanos, eu vou te dar mais algumas coisas daquilo que ele é. Abre aí Romanos, por favor, 36, mas começa no 33, por favor. Volta aí nos Romanos, por favor, Romanos 11. Você achou? E vou te ler o que é dele. Deixa eu aqui na minha Bíblia, por favor. Romanos 11, você achou? Vai no 33, por favor, diz aí, ó. Diz o Paulo, profundidade das riquezas da sabedoria, do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são teus juízos e inescrutáveis são teus caminhos. Quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o conselheiro dele? Quem primeiro deu a ele para que ele o recompensasse? Dele é a riqueza, dele é a sabedoria, dele é o conhecimento, dele é o juízo, dele é o caminho. A ele pertence tudo, tudo dele, tudo dele. Quando nós reconhecemos quem ele é, nós devemos entender que nós estamos aqui como os administradores de tudo do que é dele. De novo, quando eu reconheço que é tudo dele, eu tenho que entender e reconhecer também que eu sou o administrador de tudo do que é dele. Amém? Sim, está entendendo? Eu enquanto pai, eu enquanto filho dele, eu sou sacerdote daquilo que é tudo dele. Tudo, tudo. Eu enquanto pai, eu devo ser responsável por administrar o que ele me entregou. Abre, por favor, comigo em 2 Coríntios 3, por favor. 2 Coríntios 3, no versículo número 5, diz: isso, 3:5, 2 Coríntios 3, versículo número 5, diz: não que possamos reivindicar qualquer coisa com base em nossos próprios méritos, mas a nossa capacidade vem de Deus, porque tudo é dele, tudo é dele.
Tudo é dele. E quando eu reconheço que dele, são deles todas as coisas, eu devo entender que eu sou mordomo do todo dele. Abre outro texto para mim, por favor, em Gênesis 2, para explicar a questão da mordomia, do mordomo, do administrador. 2,15 disse: assim Javé, o Deus, o Senhor tomou o homem e o colocou no jardim do Éden para zelar, para administrar por ele e nele fazer suas plantações. Disse para cultivar a terra, para administrá-la, para cultivá-la. Nós somos os administradores do que é dele. Amém? Tudo é dele. Tudo é dele. Então entender que tudo dele é dizer que ele é soberano. Nós não cantamos que ele é soberano? Por quê? Porque tudo dele. Ele governa todas as coisas. Dizer que nós, entender que tudo é dele, é saber que ele é supremo. Sim? Entender que tudo é dele é porque ele está em cima de todos e de todo. Sim? Filipenses 2 diz assim, que ele está em cima de tudo daquilo que se pode nomear, de tudo aquilo que pode ser nomeado. Eu sempre oro dessa maneira. Eu digo assim: Senhor, Tu estás em cima de tudo aquilo que pode ser nomeado, seja ela a doença, seja ela a dificuldade, tudo aquilo que pode ter um nome, Tu estás acima de tudo, porque tudo é Teu, tudo é dele. Então a pergunta é: nós, ou você, eu, você se deixa ser alcançado por tudo o que Ele disponibilizou para você? Você se deixa ser alcançado pela grandeza de Deus, pelo poder de Deus, pela glória, pela majestade, pelo reino, pela honra, pela verdade, pela força, pela riqueza, pela sabedoria, pelo conhecimento, pelo caminho, pelo juízo de Deus, ou o juiz que é Deus? Você se deixa ser tocado por Ele? Ou você quer administrar a vida como você acha pertinente? Porque tudo é dele. E se Ele é soberano, Ele conduz nossas vidas. Não é assim? Se Ele é o Supremo, é Ele que dictamina, decide e nos orienta para fazer as coisas, ou não? Então por isso é importante saber que tudo é dele, que nada é nosso, tudo é dele. Ele criou tudo. E nós podemos seguir avançando e dizer assim: será que eu deixo que Deus administre a minha vida? Porque se nós somos mordomos fiéis, e lá diz assim que nós somos administradores competentes de uma nova aliança, diz lá no espanhol, diz competente. Será que nós deixamos que Deus administre a nossa vida? Porque nós temos a cara de pau de querer administrar a nossa vida nós, mas damos as costas para tudo aquilo que relatamos, dizendo que dele é tudo. E se Ele é soberano, é Ele que deve administrar nossa vida. Ele deve conduzi-la. Porque eu não terei ferramentas para administrar a vida de Deus se não me deixo administrar por Ele. Você concorda comigo? Sim? Se não deixo que Deus administre a minha vida, porque Ele é soberano e Ele é supremo, eu não terei condições de eu administrar a vida de Deus. Não terei condições. Será que eu deixo que Ele administre a minha vida? A próxima parte diz aqui que por meio dele são todas as coisas. Diz primeiro que dele são todas as coisas. Depois diz que por meio dele são todas as coisas. Volta para mim, por favor. Abre um texto aí comigo em Hebreus 1, por favor. Hebreus 1, por favor. Hebreus 1 diz assim, havendo Deus, desde a antiguidade, falando em várias ocasiões e por muitas formas, e de muitas formas, aos nossos pais por intermédio dos profetas, nesses últimos tempos nos falou mediante ou por meio do seu Filho,
a quem constituiu herdeiro de tudo, e o que existe é por meio de quem criou o universo. Foi por meio dele que ele fez todas as coisas. Olha que interessante. Vou ler de novo. Havendo Deus, desde a antiguidade falado, ou seja, se comunicado com o seu povo, de várias ocasiões e de muitas formas, aos nossos pais por intermédio dos profetas, houve uma comunicação de Deus por meio dos profetas, certo? Agora, como Deus se comunica? Que está dizendo o texto? Por intermédio de quem? Do seu Filho. É Ele que se comunica conosco. Porque é por meio dele que foram criadas todas as coisas. Olha, em João 1, deixa eu ler para não errar na fala. Em João 1, diz o seguinte: no princípio era a palavra, ele. A palavra estava com Deus e a palavra era Deus. A palavra estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por meio dele. E sem ele, todo o que existe não teria sido feito. Foi por meio dele que foram desenvolvidas e feitas todas as coisas. Nós começamos a dizer que todas as coisas são dele, mas todas essas coisas que são dele foram feitas por intermédio dele. Então, essas verdades, queridos, essas verdades, e vou me adiantar um pouquinho aqui, essas verdades, essas declarações, essas duas primeiras declarações, elas são imutáveis, elas não mudam, são imutáveis, não tem como mudar, foram estabelecidas, certo? Para o tempo passado, para este tempo e para aquele que vai vir, são imutáveis, elas não mudam, elas são uma verdade absoluta, amém? Elas são atemporais, ou seja, elas não se modificam no tempo, elas são eternas. Então, essas duas verdades, que tudo dele e foi tudo desenvolvido e feito por meio dele, são verdades que não mudam. E vão acompanhar você até teus últimos dias, e vão acompanhar nossos filhos até os últimos dias, e acompanhar nossos antepassados, por dizer de alguma maneira, até seus últimos dias. Mas hoje nós entendemos que quando nós decimos e falamos que dele e por meio dele são todas as coisas, nós estamos dizendo assim: eu tenho parte, tenho um espaço dentro desse processo que eu tenho que cumprir, porque eu sou administrador de tudo o que é dele. Amém? Por meio dele, olha, por meio dele nós recebemos a verdade, nós recebemos a palavra, por meio dele nós recebemos a graça, por meio dele nós recebemos o amor, nós recebemos a verdade, a misericórdia, o tesouro escondido, o pão, o alimento, a luz, a cruz, o novo pacto. Por meio dele nós recebemos tudo isso e outras coisas mais que você pode procurar. Foi por meio dele que nós recebemos o Cristo. Foi por meio dele, e ele manifesto por intermédio de Jesus, e ele crucificado, e ele exaltado, e ele glorificado, e ele manifestado entre nós. É por isso que é de vital importância que haja uma manifestação dessa administração. Porque cantamos, porque dele, por meio dele, são todas as coisas. Mas se não entendemos que nos cabe, porque as duas primeiras falas é verdade eterna. Mas quando disse aí, e continua o texto, ainda em Gênesis, em Romanos, disse que tudo é para ele, agora a resposta é comigo. As duas primeiras são verdades eternas, elas não mudam, são imutáveis, elas passam no tempo, mas não cambiam, não mudam, não se transformam. Mas agora, diz assim, que tudo é para ele. Tudo o quê? Tudo o quê? Tudo que ele nos entregou por meio de seu Filho amado Cristo Jesus. Tudo, e tudo vai ser para ele. Mas quem é agora como posso dizer, a manifestação do tudo de Deus?
Eu. De novo, quem é agora que deve manifestar e trazer à terra a manifestação do tudo de Deus? Sou eu. Sou eu. Por isso nessa casa se insiste, vamos lá, vamos derramar vida, vamos dar um abraço, vamos dar uma palavra, não é assim? Que somos instruídos, é por isso. Porque eu comecei dizendo aqui no culto, quando nós começamos, que é para a edificação da igreja, é para a edificação dos santos. É para que haja um exercício nosso para fora. E não só que nós falemos, não, Deus está, me acompanha, Deus está dentro de mim, e porque todas as coisas são dele, e são todas as coisas por intermédio dele. Não, tem mais uma frase, que diz que tudo é para ele. Aí a função é minha, é sua. Nós devemos cumprir essa função de fazer acontecer que seja tudo para ele. Porque não pode morrer, porque é dele e por ele. Não pode morrer aí, não pode parar aí. Diz assim, tudo é para ele. E tudo isso que nós aprendemos agora, tudo isso não é material. Não é imaterial, é espiritual. Abre aí um texto e eu abro para você, que é mais fácil para mim. Em Efésios 1. Efésios 1, no versículo número 3, diz assim, ó. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos deu, que nos abençoou, que nos entregou, que nos deu todas as bênçãos espirituais nas regiões. Tudo, foi dado tudo para nós. É espiritual este negócio, não é material. É espiritual, e tem que ser, se nós recebemos dele, nós temos que entregar, porque diz que é para ele, todas as coisas. As duas primeiras, insisto, são imutáveis, elas não mudam. Nós temos que saber por que tudo é dele, e por que por meio dele são todas as coisas. Mas agora, diz que tudo é para ele. Tudo é para ele, significa que eu devo expressar, manifestar, tornar acessível, exteriorizar o que eu tenho dentro. De novo, dizer que tudo é para ele, esse tudo tem que ver por meio de expressar, manifestar, tornar acessível, exteriorizar o que nós recebemos, cara. O tudo para Deus é Cristo. Ou não? O tudo para Deus é Cristo. Não é? O tudo para Deus é Cristo, a imagem perfeita do Pai. E nós devemos manifestá-lo em plenitude eternamente. Porque o texto disse depois, diz assim, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Que mais disse? Vai, você está em Romanos aí 11. Porque dele, por ele são todas as coisas, a ele seja a glória eternamente. A nós nos cabe manifestá-lo em plenitude eternamente. Em Colossenses 1, vou de novo em Colossenses 1 lá. Em Colossenses 1, no versículo número 15, no versículo número 16, diz assim, ó. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porquanto nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as invisíveis, as visíveis, sejam tronos ou dominações, sejam governos ou poderes, tudo foi criado por intermédio dele. Amém? Falta uma. Que eu comecei dizendo, disse aí seja a glória. Professores de português, o verbo está no imperativo, seja. O verbo está no imperativo, não está aí que se você quer fazer. Você quer fazer? Não está assim, você quer que seja? Você quer que aconteça alguma coisa? Você quer? Não disse isso aí. Aí diz expressamente, e seja a glória.
Nós temos a obrigação de que esse verbo se cumpra. Temos a obrigação, por intermédio de nossa manifestação, a Ele seja a glória. A glória, o que significa glória? Ou o que significa glorificar? Glorificar significa fazer, expressar a substância do Deus invisível. Isso significa glorificar, manifestar aquilo que nós temos dentro como natureza, certo? Do Deus invisível. Isso significa glorificar. Nós recebemos tudo dele, nós recebemos tudo por meio dele, e a Ele seja toda a glória. Ou seja, devemos manifestar a sua natureza constantemente, eternamente e plenamente. Não a meias, não pela metade. Diz aí em plenitude, diz aí completamente. Diz aí plenitude tem a ver com maturidade. Diz aí de maneira madura. Seja. A substância da natureza de Deus. Essa é a glória. A substância. Uns de uma maneira, outros de outra maneira. Uns um pouquinho, outros mais um poucão, outros de maneira integral, outros de maneira 2 horas por dia, outros uns com uns abraços, outros com uma palavra, sei lá. Mas nós temos que nos manifestar. Porque cada um de nós carregamos essa natureza, ou não? Porque nem vou perguntar se você carrega a natureza, né? Você carrega a natureza? Não vou nem perguntar. Se você carrega a natureza, existe um imperativo no final do versículo. Diz, seja a Ele a honra. Ou seja, vá lá, pega essa natureza e coloca ela para fora. Eternamente. Glorificar eternamente. E eu me engoli um monte de coisas porque eu preciso terminar. Abre um texto para mim, comigo também, por favor, em João 17. João 17. João 17, capítulo, versículo número 10. Você achou? Que diz? Tudo o que tenho é teu. E tudo o que você tem é meu. E neles eu sou glorificado. Jesus está falando isso. Está dizendo assim, para o pessoal, está dizendo, tudo o que eu tenho é teu, Deus, Pai. E tudo o que tu tens é meu. Será que nós podemos declarar essa palavra? Dizer, Deus, tudo o que eu tenho é teu. E tudo o que tu tens é meu. Ou a gente inverte a fala e a gente diz, tudo o que tu tens é meu. E aí ficou. Mas aí está dizendo Jesus assim, tudo o que eu tenho é teu, papai. E tudo que tu tem é meu. Porque aí eu colocaria assim, segundo São Rodrigo, eu diria, porque nós dois somos um. Não é? E a pergunta é, se você tem a natureza de Deus, você é um com Ele, não é? Então vamos lá, vamos botar para fora. Porque dele são todas as coisas. Já foram feitas por meio dele. Mas nós temos que exteriorizar eternamente e maduramente aquilo que nós carregamos. Porque aí diz plenitude. Tudo que tenho é teu e tudo que tu tens é meu. Eu vou ler mais um texto aqui, para fechar. Efésios 4, por favor. Efésios 4, versículo número 4. Se tudo o que nós temos é dele, e tudo o que ele apresentou para nós é nosso, olha o que diz aqui: há um só corpo,
a um só Espírito, da mesma forma que a esperança para a qual fostes chamados é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e que é em todos. Cara, estamos pegos, porque Ele está governando a minha vida, está governando a tua vida, e precisa a manifestação dessa vida desenvolvida, precisa que haja manifestação dessa vida. Não basta dizer que tudo é dele, que as coisas bonitas, olha a paisagem, que lindo, o carro que eu tenho dele, porque foi dele ele que me deu, por meio dele eu ganhei, não é? Mas há um imperativo aí, do qual nós temos que nos posicionar, porque nos cabe administrar a natureza que carregamos, para expressá-la, para manifestá-la, porque há uma como dizia Efésios, falava assim, porque é pertinente para o crescimento da igreja, é pertinente para o crescimento do corpo de Deus. Porque senão vamos passar aqui anos após anos e vamos a usufruir daquilo que Deus nos tem dado, tão só. E não oferecemos para Deus aquilo que Ele já nos entregou. Amém? Amém? Você crê nisso? Amém? É importante, sabe? Talvez a palavra para alguns seja muito simples, mas para mim, que eu fui que estudei primeiro e que Deus falou comigo, é super importante, porque passam letras e músicas, passam palavras profundas e outras que são mais simples e passam, ou não? E passam. E eu talvez com a minha simplicidade estou te mostrando qual é importante, verificar uma linha do versículo e destrinchá-la e se aprofundar nela, como existem verdades que nos cabem a nós, porque Deus já fez. Então, de novo, estamos pegos porque temos que manifestar, cara, temos que colocar para fora. Cara, está te falando um cara que é um pouco retraído nesse sentido, viu? Que me custa. Você está falando com um cara que me custa um pouco, mas Deus tem me cutucando, ó. Vamos lá, tem que botar para fora. E muitas vezes me escudava com um monte de outras coisas, de desculpas, mas a palavra me pegou na curva, estou pego, porque dele, para ele, porque dele, por meio dele, e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória, a honra, tudo é para Ele. Amém? Que Deus nos ajude, tá bom? Que Deus nos cutuque, que nos cutuque a entender, não é? Que as palavras que nós cantamos de vida eterna, elas já se manifestaram em nós, não é? Ou seja, já estão vivas em nós, já estão plenas em nós. Agora basta só botá-las para fora. Com a minha realidade, com a tua realidade, de a pouquinho, e aí, talvez não todo mundo vai pregar aqui, mas cada um de nós nos cabe uma responsabilidade, que é administrar a natureza que nós carregamos. Amém? E não tome assim como que foi uma palavra simples, só pela simpleza dela, mas entenda que Deus fala com uma palavra ou com um monte de palavras. Que Deus fala por meio de uma pessoa super intelectual, de uma pessoa mais simples. Mas essa verdade tem que ser verdade no Espírito, para que se faça vida em nós, porque já estamos fartos de falar verdade. Sim, Senhor, aleluia. Mas nós saímos daqui muitas vezes e a gente esquece, não é? Que faça vida em nós, que isso se encarne em nós, que flua em nós. Amém? Deus abençoe vocês. Vamos orar? Vamos. Cristo Jesus, obrigado, Senhor. Eu quero te agradecer, Senhor, porque essa palavra me pegou primeiramente a mim, Senhor. Senhor, que nós possamos reconhecer, Senhor, que todo teu,
E que tu lançaste teu filho único, o teu único filho, para por intermédio dele fazer todas as coisas, Senhor. Todas as coisas que há na terra, baixo da terra, no céu, são todas as tuas coisas que foram feitas por intermédio da palavra que é Cristo, Senhor. Que possamos encarnar essa realidade. E que essa realidade, Senhor, não é mutável, ela não muda. E que nós vamos carregar ela para sempre. Mas cabem duas responsabilidades. Mas é colocar para fora aquilo que nós temos como natureza e é eternamente, para sempre, de maneira madura, de maneira plena, que isso nos cabe como teus filhos. No nome do Senhor Jesus, Senhor, que nós possamos, Senhor, viver essa palavra, Senhor. Talvez corta, talvez simples, Senhor, mas que possamos vivê-la. Senhor, para que se faça em nós carne, Senhor, se faça em nós de maneira inata, que isso surja em nós de maneira inata, Senhor. E no nome do Senhor Jesus, aquele que entende mais, com aquele que entende um pouquinho menos, com aqueles que podem, Senhor, decifrar outras coisas que eu não decifrei aqui, na Tua palavra, Senhor, para todos, Senhor. Para todos, entre mais pequeno ou mais velho, o menor ou maior, porque é uma verdade que nós devemos carregá-la e somos responsáveis de manifestá-la, Senhor. Isso se trata de responsabilidade, Senhor. Quando o filho faz 15 ou 18 anos, entregam para ele uma chave da casa, porque é uma responsabilidade. E o menino, Senhor, tem que deixar, quando ele sai, a porta fechada. É uma responsabilidade, Senhor. Senhor, nos dá senso de responsabilidade, Senhor. De meninos maduros, Senhor. Nos dá responsabilidade, senso de responsabilidade como meninos maduros, como teus filhos maduros. No nome do Senhor Jesus. Acreditamos e cremos, Senhor. Entendemos no Espírito e cremos, Senhor, que tudo é teu. Que tudo foi feito por meio de Ti, Senhor. E que nós nos posicionamos em manifestar a realidade do Espírito, Senhor. No nome poderoso de Cristo, o Senhor. Amém.